Mas já pensou a gente sair aí pelo meio do mundo, gastando dinheiro e raparigando, e o mundo de puta lá atrás, só nós dois? Isso é um sonho, né, pai? Tá bom, já deu, meu Deus do céu. Não aguento não isso. E esse fumê aqui, o senhor não acha que não tá muito forte, não? Não, João, eu botei num coisa Eu legalizada. acho que o senhor tá escondendo alguma coisa da minha mãe. Mãe, vá pra lá pra frente pra ver se o senhor João, que consegue isso, ver meu meu Eu pai. também acho. João, deixa de problema, Não dá João. pra ver, não. E quando vocês saírem, eu vou mais você. Vocês, viu? João, meu filho, rapaz. Comigo não, com meu pai. João, não diga isso Pra não, que meu esse filho. fumê mesmo, hein? Pra João. esconder o que de Eu mim? sei do carro. Não, fica aqui. Não, você você vai fica. ficar aí. Você fica. Você, eu vou esconder o que é de sua mãe, João. Tem o que pra esconder dela, João. O senhor que sabe. Eu quebro a sua cara, viu? Quando você abrir aquele portão, eu já tô dentro do carro, viu?